Paz do Senhor, queridos. Vamos terminar Lucas hoje? Vamos chegar no final de Lucas hoje? Então abra sua Bíblia aí comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 24. Nós vamos retomar só para pegar um embalo e chegar no fim, a partir do versículo 49. Minto, perdão, 44, para a gente recapitular um pouquinho a leitura. E disse-lhes: são estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento, a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vocês são testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, ele se distanciou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Amém. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos por Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor e Salvador, autor e consumador da nossa fé. Muito obrigado por este dia de festa em que nós concluímos o estudo de mais um livro da Bíblia, o Evangelho, e te pedimos, Senhor, continua tratando, falando aos nossos corações, nos moldando, Senhor, moendo aquilo que precisa ser moído, nos fortalecendo em Ti, edificando a Tua igreja em Jesus, a nossa rocha, pela Tua palavra que tem nos ensinado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Nós ouvimos nos últimos domingos com o Fabrício, com o Adriano, passo a passo desses últimos momentos de Jesus aqui na terra. E o que fica bem claro desse último texto, aqui o Senhor, Ele nos ensina que o conhecimento dEle está em Sua palavra. E nós temos repetido que não há edificação se não for na obediência à palavra do Senhor. Não adianta. O Senhor, Ele falou em João: como é que vocês dizem que me amam se vocês não fazem o que eu falo, né? Não tem como. Então, os discípulos no caminho de Emaús foram uma oportunidade do Senhor reafirmar isso. E a seguir, depois que Ele se revela aos 11 reunidos de uma forma muito clara, para que não tivessem medo, não tivessem nenhuma dúvida, Ele deixa a sua marca, como o Adriano bem nos recordou aqui, a marca dele, logo que Ele chegou, o Shalom, aquela saudação de paz, com aquele sotaque galileu, agora fazia todo um sentido, todo um significado, porque Shalom não é apenas a ausência de guerra, mas a paz, o bem-estar. Como morto falando isso? Por quê? Porque ele estava vivo. E como sempre, tem uma comidinha aí, um peixinho, um melzinho, junto com seus amigos, ele compartilhou aquela refeição. E bem, isso aconteceu conforme eu tinha falado para vocês, e conforme as escrituras, conforme a gente releu aqui. Era necessário. E agora, a grande comissão, o evangelismo pessoal antes de tudo, que fica muito claro nos versículos 47 e 48.
que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, porque dessas coisas vocês são testemunha. Essa foi a declaração muito objetiva que Jesus deixou do alvo, da nossa responsabilidade, da outorga. Foi carimbado qual que seria a nossa tarefa. A tarefa missionária da igreja. Que nós pregássemos o arrependimento e a remissão dos pecados, primeiramente com a nossa vida, nos arrependendo constantemente, revendo as nossas ações e vivendo para o mundo uma vida daquele que é perdoado, aquele que muito ama porque muito lhe foi perdoado. Naturalmente essa leveza alcança o coração de todos aqueles que nos cercam. E agora nós caminhamos para o final, vamos seguir para os versículos que nós estudamos ainda. Versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu fico tão feliz que o Flavinho conseguiu chegar, que eu precisava dele quando eu chegasse nesse versículo. Flavinho, eu sempre falo pro Rodrigo, né? Flavinho, gente, hoje é maratonista, se preparando aí para provas de triatlon, mas foi um dia assim, Flavinho, você acordou? Vou correr, igual o Forrest Gump, saiu correndo até ficar barbudo? Não foi. Pelo um pouco que eu sei, me corrija, que a Lu é minha amiga, ela me contou que Deus o abençoou com um treinador de ponta. Vizinho dele lá no condomínio que chegou, abraçou junto. Eis que eu vou enviar um amigo, um pedagogo, que estará com vocês todos os dias e fará vocês se lembrarem de tudo que eu ensinei. Vem cá. E aí, vamos fortalecer essa musculatura. Aí começou. Flavinho Balboa. Prepara o coração, dispara a correr. O que mais? E foi, né? Fortalecendo perna, braço. E aí esse menino começou a secar, chegava aqui, oi Flavinho, tudo bem? Tudo bem? Aí já melhorou, não foi nem Anápolis, correndo, já voltei, tá tudo bem, tá? E aquela bênção, Espírito Santo de Deus, Jesus falou, fiquem aqui e aguardem a promessa do meu Pai, esse Espírito Santo, que os fortalecerá, porque agora o bicho vai pegar. O melhor e o mais difícil está por vir, mas não tenham medo, porque vocês não estarão sozinhos. Esse Espírito Santo, o próprio Deus conosco, Jesus, é o que começou a fazer a diferença na vida deles que andaram com Jesus, mas que agora que tinha caído a ficha para eles do que verdadeiramente eles estavam fazendo, caminhando junto ao Filho de Deus. Olha a diferença, vocês se lembram quando Jesus andando com Cleopas e o amigo, ele falou, vocês, os olhos de vocês estão impedidos, vocês estão lentos para entenderem. Pela companhia de Jesus, por meio do seu Santo Espírito, os olhos impedidos de antes, lá do versículo 16 desse capítulo, recebem o milagre da visão espiritual e são abertos ao ouvirem Jesus falar. Almas e corações considerados tolos e lentos para entender, passaram o quê? A queimar. Nosso coração não ardia quando ele estava falando, já era dropzinhos, gotinhas do que estava por vir. Espírito Santo ardendo, queimando em seus corações, revelando. Assim, com o coração queimando, o amor e a disposição urgente para proclamar a salvação de Cristo ao mundo, ouvir, voltar os 60 e estar de correndo tudo de novo, para falar para aqueles discípulos amedrontados, escondidos em Jerusalém. É a mesma coisa que acontece quando Jesus fala, vocês serão revestidos desse poder, fiquem aqui na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. E ali naquele momento, ele os tirou ali daquele lugar onde eles estavam, em Jerusalém,
Foram para o lugar que era o lugar de refúgio de Jesus em Jerusalém. Ele saía do meio da cidade, ia dormir, pousar, pegar uma comidinha onde? Em Betânia, na casa de Lázaro, Marta e Maria. A Bíblia diz que foi para lá, levou-os fora até Betânia, um lugarejozinho próximo ao Monte das Oliveiras, longe ali, saiu com eles, foi lá para fora da cidade. E aconteceu que, levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se distanciou e foi elevado ao céu. E adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Já não era mais nada a ver com aquela separação terrível, mortífera, que aconteceu no Getsemane, quando os soldados chegaram para o prender e saíram arrastando dele, e eles vindo Jesus se distanciar para a morte. Jesus estava se distanciando ali, mas sem nenhuma melancolia. Ficava aquele saudosismo gostoso, mas eles agora tinham a chama ardendo em seu coração e aguardavam o selo dessa promessa, que era o revestimento no poder do Espírito Santo do Senhor, que os capacitariam para enfrentar aquilo que estava por vir. Lucas é o mesmo autor de Atos dos Apóstolos. Faça isso, faça essa leitura maravilhosa. Você termina Lucas e emenda em Atos, que aí já são eles lá e aguardando a promessa, orando juntos, fazendo aquilo que Jesus os ensinou. A terrível tristeza com o afastamento de Jesus na cruz e no sepulcro é agora perfeitamente substituída pela alegria gloriosa da presença do Espírito do Senhor nos corações de todos os discípulos, produzindo alegria e poder. E naqueles dias, imediatamente depois da ascensão de Jesus, os crentes costumavam reunir-se diariamente no templo. E a gente vê isso acontecendo no comecinho de Atos, no qual muitas salas ficavam à disposição no templo. A toda hora que se chegasse, você podia orar com seus irmãos, se reunir para estudar as Escrituras. A gente vê exemplo disso, não foi uma novidade, porque lembram quando Jesus foi apresentado no templo? Ele chegou com os pais, o levaram lá, o profeta Simeão estava lá, e Ana, a profetisa que já era viúva há algum tempo, ela dedicava-se a estar lá, habitando na casa do Senhor. E foi isso que aconteceu com eles também. E para isso agora eu, relembrando com vocês esses momentos, passo ao final do Evangelho. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. No domingo passado nós celebramos juntos os 9 anos da Igreja Bethesda, aqui em Brasília. E falou muito ao meu coração a gente terminar Lucas justamente agora. Estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Na Bíblia King James, a linguagem usada era: reuniam-se constantemente. E quando a gente fala em 9 anos da nossa comunidade, e olha para o começo da igreja de Jesus, porque os Atos dos Apóstolos continuam até hoje por meio da sua vida e da minha. Eu queria trazer uma reflexão muito caseira, muito pessoal para a nossa comunidade. O Senhor nos chamou, a grande comissão da igreja que nós acabamos de ler foi fazer discípulos. Marcos, ele usa essa expressão, ide fazer discípulos, disse Jesus. O Senhor não nos chamou para cristianizar a sociedade, não para crescer por crescer igrejas, não para marcar territórios.
Ele nos chamou para sermos uma igreja viva pelo o convívio da palavra, por meio do Espírito Santo expresso nas nossas atitudes, nas nossas ações. E isso me faz lembrar a palavra do pastor Márcio da Igreja Bethesda de Boa Vista, quando ele deu a palavra no nosso primeiro culto, no dia 13 de setembro de 2008, lá naquele quarto de sala da 413 Sul. Está em Zacarias. Vamos mexer na Bíblia? Hoje, por motivos de força maior, nós não temos o projetor. Depois eu falo por quê, para quem não sabe. Zacarias 4... Eita, é agora, hein? Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, antes do Malaquias. Um parabéns para quem está com a Bíblia de papel, viu? Porque as irmãs ali, ó, clicaram, foi rapidinho no Zacarias. E no celular. O importante é estar na mente, estar na mente, estar na mente. Outro teste, né, minha sogra, é ver se a Bíblia está colada nessa parte. Zacarias 4:10. Eu quero o comecinho dessa palavra profética de Zacarias. Zacarias capítulo 4, versículo 10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, não é fácil. A gente ouviu essa palavra, mas não imaginava que ela era de verdade mesmo, para dar com força. Mas eu queria que nós volvêssemos os nossos olhos hoje para aquela despedida de Jesus. Não tenham medo. Busquem a promessa que já lhes foi dada, para que vocês se fortaleçam e avancem. Aleluia, essa é uma palavra para nós hoje. O mesmo Zacarias, ele escreve, se eu não me engano, nesse capítulo um pouco para trás. Me ajudem, que aqui eu estou na corrente de ar, a Bíblia está... Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor, no versículo 6 desse mesmo capítulo. É o meu espírito que vai revestir vocês de poder. Não adianta, Forrest Gump, acordar, sair correndo. Nós vimos bem o passo a passo para que uma igreja caminhe robusta, com saúde, cumprindo a missão que o Senhor nos deixou. Primeiro, palavra, né? O Senhor explicou como desenhando para eles. Palavra, não vai dar certo. Mas agora, Espírito Santo, que até hoje, enquanto o Senhor não vier buscar a sua igreja, está conosco, é o coração ardendo, é o entendimento que se abre. Meu Deus, eu já tinha lido tantas vezes esse texto e agora parece que ele tomou vida. Então isso é Espírito Santo. Não extingais o Espírito, diz o Senhor. Tem ouvidos sensíveis. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Cultivar a intimidade com o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus conosco. Mas aí vamos voltar para Bethesda, vamos para Mateus, capítulo 20. Mateus, que batiza um monte de menino nessa igreja aqui. Mateus 20. Uma parábola muito íntima para mim. E eu quero deixar essas palavras de Jesus para cada um dos meus irmãos, em especial para você que tem entregue a sua vida por amor a essa obra, não minha, não do Rodrigo, mas do reino do Senhor a quem você serve. O reino dos céus, disse o Senhor Jesus, é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha.
e ajustando com os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, ele viu outros que estavam ociosos sem ter o que fazer na praça. E disse-lhes: vão vocês também para a vinha, e eu vou dar para vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, agora perto da hora sexta e nona, já no meio da tarde, por volta das 3, ele fez o mesmo. E saindo perto da hora 1/10, encontrou outros que estavam da mesma forma ociosos e perguntou-lhes: por que estáis ociosos todo dia? Disseram eles: porque ninguém nos assalariou. Diz-lhes ele: ide vós também para a vinha e recebereis o que for justo. E aproximando-se à noite, diz o senhor da vinha a seu mordomo: chama todo mundo. Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos que eu chamei até chegar nos primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1/10, receberam um dinheiro cada um, o combinado por um dia inteiro. Vindo, porém, os primeiros, cuidaram que haviam de receber mais, né? Se aqueles ali chegaram à noitinha na vinha e ganharam o salário, nós vamos receber mais. Mas, de mesmo modo, eles receberam um dinheiro cada um. E receberam, mas murmuravam. Murmuravam contra o pai da família, dizendo: Bethesda Brasília, abre o seu ouvido. Estes últimos trabalharam 1 hora só. O Senhor os igualaste conosco. Nós suportamos a fadiga e a calma do dia, aquele marasmo quando não aparece ninguém para fazer. Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, parece Rodrigo falando, amigo, eu não te faço injustiça. O que eu combinei com você? Um dia por dia. Você não recebeu? Dói, né? Dói. Senhor, tem tantas cadeiras para tocar, por que eu estou tocando todo dia? Tem tanta gente para ministrar, porque só dá eu na escala. Mas o Senhor disse: toma o que é teu e retira. Eu quero dar esse último tanto como eu dei para você. Ou não é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? É mal para o teu olho eu ser bom? Assim os derradeiros serão primeiros e os primeiros derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aleluia. Aí a gente volta lá em Lucas, né? No finalzinho. E eles, adorando ao Senhor, estavam grandemente alegres, tornaram com júbilo para Jerusalém e aguardavam juntos, orando. O que o Senhor nos deixou de ensino, depois Paulo escreveu lá na carta aos Efésios, falando entre vós com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração. Isso é ser igreja. Queridos, a igreja não existe para ela mesma. É uma coisa que é fácil falar, mas viver isso é difícil. Pensem comigo, ouçam com muita atenção. A igreja não vive para ela mesma. Enquanto isso não for entendido, absorvido na nossa pele, no nosso sangue, na nossa mente, enquanto eu e você não assimilarmos isso naturalmente na nossa vida, haverá muita, mas muita frustração sobre o que é ser igreja. Eu vou dar alguns exemplos. Coisas que passaram no meu coração, coisas que chegaram ao meu ouvido com o desabafo de alguns irmãos durante esses 9 anos, e que o Senhor fala ao seu coração. Nós vamos sentir muita falta da bateria, do microfone, de mais estrutura de som no período de louvor e nas reuniões da igreja. Eu ouvi claramente, naquela época assim, da calma do dia, do texto que a gente leu, da época bem árida. Hoje a gente está aqui transportando, tem dia que tem mais violão do que gente na igreja.
vindo pra cá, passei ali na porta, numa igrejinha, um louvor gostoso, assim, com uma base tocando, com os instrumentos tocando. Me deu uma saudade? Claro, é gostoso. Mas uma palavra sobre o louvor. Atos 16. Nesse episódio aqui eu vou dar uma resumida para vocês, depois vocês podem ler com calma em casa. Foi aquele momento em que Paulo e Silas chegam a Filipos. Nós vamos ler aqui depois desse trecho de texto que Paulo mandou para a igreja que se formou nessa cidade, mas lá não tinha evangelho não, ao contrário, eles chegaram lá pioneiros para pregar o evangelho e tinha uma menina que pelo demônio ficava adivinhando as coisas e dando muito lucro para os seus senhores. Ela era escrava deles. E quando Paulo e Silas andando pela cidade de Filipos anunciavam a palavra de Deus, ela ia gritando atrás. Se lembram dessa história? Olhem aí, os filhos do Deus vivo, ouçam o que eles estão falando, é verdade e tal. Ela estava falando alguma coisa errada? Não, mas todo dia era essa, eles querendo falar e ela atrapalhando com aquela gritaria, tudo, e aquilo ali diz a palavra que incomodou Paulo. Ele falou assim: Espírito, saia dela, porque sabia que aquilo ali era um tormento, era uma coisa para azucrinar. Por conta disso, Pedro e Silas foram pegos pelos senhores dessa moça, foram levados aos magistrados, levaram nas pancadas, mas assim, é porque é pra gente passar rápido. Aí eles foram açoitados, não, açoitados mesmo. Chicote, chumbinho na ponta, carne viva, as costas, apanharam, e justamente foram jogados na prisão. Não ficaram de tornozeleira andando pelos pontos turísticos de Filipos. Eles foram para a prisão, calabouços, pés presos. A gente tem ilustrações de como é que era a prisão naquela época, né? Eu entrei numa delas lá e assim, eu sou independente do problema de pulmão, sou asmática. E quando eu entrei naquelas prisões lá, na hora já começa a sufocar tudo. Você imagina isso no primeiro século, né, da era cristã, como é que não era lá. Enfim, eram lá que eles estavam. Mas é isso que eu queria ler com vocês. Versículo 25. Perto da meia-noite, depois de um dia um pouco, digamos, agitado, né? Era perto da meia-noite, eles estavam acordados, com o corpo moído, machucados, com fome. Mas Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Aleluia. A gente sabe a continuação dessa história. O carcereiro, quando viu aquilo, pronto, fugiu todo mundo, pegou a espada, já ia se matar, porque era responsabilidade dele dar conta de todos aqueles. E eles falaram não, e Paulo gritou: não faça isso, que está todo mundo aqui, não só eu e Silas, como todo mundo está quietinho aqui. E aquele homem se derramou, e vocês sabem o que falei para ter essa salvação. Creia no Senhor Jesus, e será salvo em tua casa. E ali na casa daquele carcereiro, começou com a ajuda de Lídia, aquela comerciante da cidade, recebeu. Eles se juntaram em uma igreja próspera, que abençoou o ministério dos missionários, né? Foi assim. Claro que é gostoso a gente ter recurso, mas vamos olhar para aquilo que importa, aquilo que faz de nós realmente igreja. Posso apertar mais um pouquinho? Nós acharemos, se nós não entendermos o que é ser igreja cheia do Espírito Santo de Deus, nós poderemos pensar, porque às vezes a gente não fala, mas a gente pensa, que o ministério infantil da igreja é para que seu filho tenha um entretenimento e de qualidade, porque eu sou um bom pai. Para que seu filho tenha um entretenimento de qualidade para você poder cultuar tranquilo, sem barulho. Ou para que as crianças do seu irmão possam ficar entretidas enquanto você cultua em sossego.
ou como professor, para que você possa dar sua aula em paz, da maneira que você preparou, esquematizou e fez todo o seu planejamento de aula, sem que nenhuma criança difícil venha perturbar a ordem. Eles são o nosso primeiro campo missionário. Nós estamos cumprindo o que Jesus falou aqui em Lucas 24, anunciando a mensagem primeiramente a eles que estão crescendo abençoados no ambiente familiar, social, de que se fala do Deus vivo, mas eles precisam de salvação. Eles estão aqui na comissão do final de Lucas. E mais, Mateus 19, vamos lá. Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente ouve a Cíntia, a gente ouve o Senhor, é melhor. Mateus 19. Mateus 19, versículos 13 a 15. E trouxeram-lhe, então, algumas crianças trouxeram a Jesus, para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Não, peraí, para de tumulto. Ele começa, tá falando, tá ensinando. Mas Jesus não deixou que isso acontecesse. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos e não os estorveis. Eu lembro muito dessa palavra pela minha mãe, nós estamos estorvando. Não estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E antes de ir embora dali, o Senhor impôs as mãos e os abençoou. A gente tem que mudar o entendimento do que é ser igreja. O que nós estamos fazendo aqui? Isso muda toda a maneira como a gente encara a nossa vida em comunidade cristã. Mais um exemplo. Se nós não dermos ouvidos e buscarmos a presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida, pela leitura da palavra e pela comunhão com os irmãos, como Jesus nos ensinou, nós não compreenderemos nunca o porquê de nos reunirmos aqui. A gente critica tanto, às vezes, os irmãos católicos, que a missa é uma coisa mecânica. Mentira, para você também, bate ponto todo domingo. Mas porque o foco está em nós e não na motivação de nos congregarmos como igreja, como eles lá no começo ouviram Jesus falando, beleza, bora. Constantemente se encontravam no templo para orar, estavam juntos buscando a promessa e depois juntos servindo a Deus. Essa é a real motivação, não a minha agenda, coube aqui não, aqui está reservado, eu vou no domingo, mas aí aqui agora eu vou, e aí vamos apertar, mas por que outra reunião? Com ares de piedade nós nos justificamos lá no nosso interior para nós mesmos, dizendo, eu adoro em espírito e em verdade, onde eu estiver, não preciso estar na igreja. Aí a gente bem sabe que nem o devocional a gente faz. Por que eu vou na quinta se já tem culto todo domingo? Nós procuramos caminhar ouvindo o que o Senhor tem para nós. A quinta-feira surgiu justamente para a gente poder ter mais tempo de oração, porque a minha casa será chamada casa de oração em primeiro lugar. E aí é gostoso que a gente se reúne, aí já traz um texto para a gente estudar, e pautado na Bíblia a gente ouve outros servos do Senhor, e ali é uma comunhão e edificação, é uma bênção. E eu oro e busco no Senhor que logo a gente possa estar na terça-feira também, e nós estaremos, porque nós somos chamados para isso. Eu falo sempre, gente, e eu estou tão longe disso, mas eu quero para a minha vida, porque vai sempre ter louça na minha pia, sempre vai ter algo para eu estudar para as milhares de faculdades que eu faço, sempre vai ter uma coisa gostosa para eu fazer com os meus filhos, mas há um chamado maior ardendo dentro do meu coração. E eu não posso deixar essa chama apagar, porque foi isso que aconteceu no finalzinho de Lucas. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Algo que marcou muito a minha infância,
quando eu ganhei um Novo Testamento ilustrado das minhas professoras de escola dominical, era o texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Você pode abrir na sua Bíblia? Hebreus 10, versículo 25. Não abandonemos, como alguns estão fazendo. Isso aqui no primeiro século da igreja cristã. Imagine Paulo agora. Oi, Pidão, bem-vindo! Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às reuniões. Ao contrário, animemos uns aos outros. E ainda mais agora que vocês veem que o dia do Senhor está chegando. Agora que é mais urgente nós nos congregarmos, nós estarmos juntos, nós orarmos uns pelos outros, nós ouvirmos a palavra, ensinarmos a palavra. Mais do que nunca é necessário estarmos juntos em nossas reuniões. Queridos, o cristianismo é um caminho de identificação com o Senhor que nos chamou. Não é um caminho de bem-estar. Não é. Nós temos paz, graça e leveza na companhia dele. Mas a porta continua sendo estreita. O caminho continua sendo árduo. Vocês acham que eles estavam de besta? Não, vamos para o templo orar enquanto chega o Espírito Santo. Claro que eles já sabiam que o pau ia comer. Mas é alegria no Espírito. Alegria no Espírito. É o identificar-se com Cristo em tudo. Identificando-me com o pulsar do coração de Deus, eu me incomodo com a angústia que assola o mundo. E esse senso de urgência não sai do meu coração, porque a vós vos foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Paulo escreveu à igreja, lá daquele lugar onde ele estava preso e cantou e as masmorras caíram. Sabe por quê, queridos? E eu quero encerrar o nosso estudo do Evangelho de Lucas com um texto de Mateus. Voltemos a Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20. Versículo 28. Bem como o Filho do Homem, Jesus o Cristo, não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos, motivado pelo grande amor de Deus, e que esse amor seja plantado, ele já foi derramado em nossos corações, e que nós não extingamos o Espírito Santo como a palavra nos ensina, mas busquemos nele a força e o preparo para essa missão que continua viva e borbulhante nos dias de hoje para a nossa vida, e que venham mais 9, 19, 29, 39 anos enquanto o Senhor não buscar a sua igreja. Amém? Senhor meu Deus, nós te louvamos por tua palavra. Mas te louvamos porque, como filhos, nós somos corrigidos pelo teu amor e despertados pela tua palavra a vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigada, Senhor, pela igreja Bethesda aqui em Brasília, pela vida dos meus irmãos, pela oportunidade de aprender a cada dia a te servir, a viver para ti, a rever os nossos conceitos, os nossos valores e buscar, Senhor, pelo teu Espírito, sentir o teu coração, viver o que o Senhor quer para nós, priorizar aquilo que é importante para o Senhor. Seja, Senhor, o teu nome erguido e exaltado, assim como cantamos nessa manhã aqui na igreja. Tu és exaltado
Sobre o teu nome não há outro nome. Tu és o Senhor da igreja. E que o teu nome seja erguido a começar das nossas vidas, individualmente, em nossas casas, em nossa vizinhança, em nossas escolas, trabalho, onde quer que estejamos. E como igreja, sejamos conhecidos como o povo que teme ao Senhor e vive para servi-lo. Em nome de Jesus, pelo teu amor nós oramos, Pai. Amém.